mas Deus é bom. Hoje quem estaria ministrando essa palavra seria o diácono Valdinei, mas ele, a sua mensagem, estaria trabalhando até mais tarde, certo? Quem quer ouvir uma palavra que possa impactar o seu coração? Amém? Glória a Deus. Eu quero convidar você a ler lá comigo em João capítulo 4, a partir do verso 3. João capítulo 4, a partir do verso 3. Amém ou misericórdia? Amém. Um minutinho que a gente está vendo ali. Diz assim o texto: deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade de Jacó, que tinha dado ao seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se junto à fonte. E era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água e disse Jesus, dai-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, me pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que diz, dai-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar, e a água do poço é muito fundo. Onde, pois, tens a água viva? E tu és tu maior do que o nosso pai Jacó, de que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos, e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água, tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me desta água, para que não mais tenha sede, não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse-lhe: não tenho marido. E disse-lhe Jesus: dissestes bem, não tenho marido, porque tivestes 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso dissestes com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem, e que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, que os verdadeiros adoradores adorem o Pai em espírito e em verdade. Procurai a tais assim que o adorem. Deus é espírito, importa que os que o adorem, adorem em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem, e quando ele vier, nos anunciará tudo. E Jesus disse-lhe: eu sou o que falo contigo. Verso 28. Deixou, pois, a mulher o seu cântaro, e foi à cidade e disse-lhe àqueles homens: vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito.
Porventura, não é este o Cristo? E saíram, pois, da cidade e foram ter com Jesus Cristo. Obrigado, Deus. Te damos graças que nessa noite o Espírito Santo tenha toda a liberdade para falar e ministrar neste lugar. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Quem já conheceu esse texto aqui, já viu esse texto na vida? Já? É um texto riquíssimo em detalhes, riquíssimo em história, riquíssimo na vida espiritual, na transformação da vida de alguém por completa. Um texto, se nós pararmos para destrinchá-lo, para falar, para expô-lo, ele é um texto que poderia muito falar em nossos corações. Mas eu quero começar falando qual é a importância da vida de alguém para Deus. Porque Jesus, ele saiu de uma cidade e indo para outra. Ele saiu da Judeia e ele iria para a Galileia, mas era necessário passar por Samaria. Há uma cidade chamada Sicar. Era necessário, ele falou isso na sua palavra, é necessário eu passar por Samaria. A distância que Jesus percorreu, cerca de 80 quilômetros, que naquela época não tinha um automóvel veloz, e era tudo percorrido a pé, ou em cima de um animal. E o texto diz que Jesus, chegando na cidade na hora sexta, se eu não me engano, a palavra de Deus fala que na hora sexta, e esse horário era um horário por volta de meio-dia, a hora que Jesus chega naquela cidade. Sabe, e uma coisa que me chama a atenção era que Jesus chega naquela cidade cansado, fadigado de tanto caminhar. E uma coisa que eu vejo muito é que muitas pessoas, quando se sentem cansadas, parece que em alguns momentos é automático eles deixarem algumas atividades, alguma coisa que Deus determina, porque fala que está cansado. Mas Jesus não, Jesus ele sentou naquele poço, observou aquela mulher, ele sabia o porquê que ele havia chegado naquele lugar e naquela exata hora. Quando ele chega naquele poço, ele observa uma mulher, que a Bíblia não cita nome, e ela tirando água daquele poço, ao meio-dia. Sabe, e a pergunta que eu faço, eu fiz, e eu quero que você reflita para você, qual é o valor de uma vida para você? Qual é o valor de uma vida para você? Para a maioria das pessoas, do cotidiano da vida, a vida de alguém não é nada. Para outras pessoas, a vida de alguém não significa nada. Mas Jesus não, ele tinha a necessidade de estar naquele lugar por causa de uma vida, por causa de uma mulher. E quando ele senta naquele lugar e começa a observar uma mulher tirando água do poço, ao meio-dia, Jesus, ele começa a enxergar todos os traumas que aquela mulher trazia sobre si. O porquê que Jesus precisou de chegar naquele lugar, o porquê que ele precisou de estar presenciando a vida de uma mulher, tirando água
no poço. Será que Jesus não poderia falar assim: eu estou cansado, eu vou deixar aquilo que eu vim fazer de lado para amanhã? Mas Jesus não: eu estou cansado, mas eu sei que aquela mulher está precisando de algo. Eu sei do propósito que eu estou aqui neste lugar, na cidade de Sicar. E ele começa a olhar para aquela mulher. Ele começa a enxergar os traumas que ele trazia, aquela mulher trazia sobre ela. E a pergunta que sempre nós fazemos: por que uma mulher, por volta de meio-dia, talvez na hora mais quente do dia, ela estaria naquele lugar tirando água? Já parou para pensar nisso? Jesus enxergou os traumas daquela mulher. E quando Jesus chega diante dela, ele começa a dialogar com ela. Ela começa a mostrar os traumas que ela tinha na sua vida. O primeiro trauma que ela tinha na sua vida era o trauma de rejeição. Rejeição entre dois povos. E quando Jesus fala para ela, fala: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, que sou samaritana, que tire água para o Senhor, me dê um pouco de água. Você não sabe que os samaritanos e os judeus não conversam um com o outro, não se relacionam um com o outro? E nós entendemos o porquê, a questão histórica deste texto. Quem se lembra de um rei chamado Salomão? Você lembra? Salomão teve um filho chamado Roboão, que veio a sucedê-lo no trono. E quando, depois da morte de Salomão, Roboão assume, o povo, as tribos de Israel, as 12 tribos, se reúnem com Salomão, pedindo que ele aliviasse os impostos, os tributos. Mas ele é aconselhado pelos jovens. Falou: se o meu pai apertou, eu vou apertar muito mais vocês. E daquele momento deu-se início à separação das tribos de Israel. 10 tribos se dividem das outras duas, dando início ao reino norte e ao reino sul. E na época da Babilônia, onde o reino norte ele foi levado cativeiro, e eles se misturaram com os outros povos. Aí o reino sul, olhando isso, aquele misturar das coisas, eles decidiram falar que o reino norte não mais era um povo legítimo, genuíno, um povo escolhido por Deus. E houve essa separação entre esses dois povos. Aí deu-se origem aos samaritanos. No entanto, que ela mesmo retrata, falando, és tu maior que o meu pai Jacó, mostrando a evidência que eles eram povos irmãos. Mas traga os traumas da rejeição entre dois povos, duas nações, os samaritanos e os judeus. Mas Jesus naquele momento, ele estava quebrando paradigmas. Jesus naquele momento, ele estava quebrando aquele costume entre os dois povos. Se tu souberas quem te pede água, se tu souberas quem é que está falando contigo. Eu não sei, meu querido, como você está. Às vezes trazemos traumas dentro de nós, rejeições dentro de famílias, rejeições dentro de casa. Mas Jesus veio para tirar, para nos aliviar desses traumas da nossa vida. Um outro trauma que essa mulher trazia sobre si era o relacionamento conjugal. Jesus fala para ela: chama o teu marido. E ela fala: eu não tenho
marido. Jesus fala assim: disseste bem, tiveste 5 maridos, mas o que você tem hoje não é seu marido. Jesus saiu daquele lugar andando cerca de 80 quilômetros para falar para uma mulher que estava num relacionamento extraconjugal, estava num relacionamento, onde o marido, o homem que ela tinha não era dela, pertencia a uma outra mulher. E naquele momento, naquela época, uma mulher daquele estado era uma mulher rejeitada, era uma mulher apontada como não tendo moral, não tendo caráter. Jesus olha para ela e vê tudo isso na vida daquela mulher, mas ele estava ali para um propósito: a vida daquela mulher de Samaria. Jesus olhou para ela, viu a sua necessidade, viu os seus problemas. Meu querido, no versículo 10, Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que diz, dai-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Se tu conheceras. Sabe o que me chama a atenção? Como se conhece alguém? O que é necessário para nós conhecermos uma pessoa? Deixa eu perguntar: Mônica, você conhece a Jenny? O que é necessário para que você conhecesse Jenny? Casa. Mas deixa eu perguntar: para que haja esse conhecer, o que necessita? Necessita-se de tempo, porque não se conhece alguém de uma hora para outra. Necessita de nós passarmos tempo com essa pessoa. Para nós conhecermos alguém, precisamos de ter relacionamento. Precisamos de nos relacionar com uma pessoa para que nós possamos conhecê-la, os seus pensamentos, os seus ideais, a sua forma de agir, o seu caráter. Para nós conhecermos uma pessoa, nós precisamos de muitas coisas. Se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que está dizendo, dai-me de beber, tu lhe pedirias, e ele lhe daria a água viva. Sabe, meu querido, tem muitas pessoas dentro das igrejas, estão vivendo exatamente como aquela mulher, não conhecem. Se tu conheceras, você conhece Jesus, você conhece o dom de Deus, você conhece os propósitos de Jesus na sua vida. Muitas pessoas se dizem cristão, mas não conhecem Jesus, porque não tem relacionamento com Ele, porque não tem tempo para Jesus. Mas aquela mulher, ainda por não conhecer, mas ela estava experimentando algo novo. Conhecer Jesus. E a pergunta que eu faço: você conhece Jesus? Qual foi o último dia que você se relacionou com Jesus? Qual foi o último dia que você tirou tempo para falar com Ele? Para ter relacionamento com Ele? Se tu conheceras, se tu tiver relacionamento, intimidade com Ele, você vai pedir o que você quiser e vai acontecer. No caso da mulher, era uma água viva, que ela ainda não entendia o que era essa água viva. Ela ainda não entendia o que era isso.
tempo para o Senhor, ter relacionamento. E depois que nós temos relacionamento com Ele, nós podemos pedir aquilo que nós necessitamos. No próprio versículo 10, e eu te darei. E muitas pessoas invertem valores, só sabem pedir para Deus. Senhor, me dá, Senhor, me dá, Senhor, eu preciso, Senhor, eu quero. Mas não tem relacionamento com Deus. Não sabem quem é Jesus. Não tem tempo para Ele. Você é precioso para Ele, e Ele é precioso para você. Ele deu sua vida na cruz do Calvário por amor às nossas vidas. E o que nós, como nós nos relacionamos com Ele? Eis que estarei contigo até a consumação dos séculos. Não te deixarei e nem te desampararei. Pedir, é muito fácil pedir, mas às vezes, como o filho que nós temos dentro de casa, quem aqui é pai não ama abençoar o seu filho? Mas o seu filho, quando não tem relacionamento com você, como que fica? Jesus começa a despertar o desejo da água naquela mulher. Até então aquela mulher não entendia bem, ela vinha todos os dias tirar aquela água, mas agora ela está sendo indagada. Há uma água que ela ainda não estava conhecendo, mas que começou a despertar esse desejo de beber essa água. Senhor, o poço é fundo, o Senhor não tem com que tirar essa água. Como que o Senhor pode me dar essa água viva? Eu quero essa água viva. Sem entender direito, ela fala assim: para que eu não precise vir a este lugar todos os dias para beber dessa água. Mas a água que Jesus estava prometendo para ela não era uma água que saciava apenas a sua carne. Jesus falou: aquele que beber dessa água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu der nunca mais terá sede. E não somente isso, se fará nele um manancial de águas vivas. Vai se fazer um manancial. Vocês estão esperando uma água que sacie a sua carne. E na realidade muitas pessoas estão vivendo assim. Estão querendo de Cristo alguma coisa que sacie a sua carne, que sacie um desejo pessoal, meu. Mas aquilo que Cristo tem para oferecer vai se estender muito mais do nosso entendimento, vai se estender muito mais daquilo que imaginamos ou pensamos. Jesus vai nos dar uma água viva, que vai saciar a minha alma, que vai saciar o meu corpo, que vai saciar tudo na minha vida. Toda falta que existe na vida de um homem só é saciada, só é preenchida com o Senhor. O vazio, costuma-se dizer um pensamento que fala que o vazio do nosso coração, da nossa vida, é do tamanho de Deus, que só pode ser preenchido por Ele em nossas vidas. Jesus começa a despertar esse desejo naquela mulher. Nós também somos despertados todos os dias. Você nunca ouviu o Espírito Santo falar com você: ei, eu preciso que você jejue, eu preciso que você me busque, eu preciso que você tenha santidade.
Olha, eu preciso que você se aparte do pecado. Eu preciso que você se aproxime mais de mim, tendo mais intimidade. Quantas vezes nós ouvimos o Espírito Santo falar em nossos corações, em nossa alma? Mas aquela mulher, ela começa a entender os propósitos e os projetos de Jesus. E ela fala: dai-me, Senhor, dessa água. Mas antes de dar água nas nossas vidas, os traumas, ele precisa começar a se mostrar quem realmente ele é. Jesus fala assim para ela, como já disse no texto: chama o teu marido. Sabe o que eu quero dizer com isso? Deus está indo aonde nós estamos errando. Deus está indo aonde nós estamos falhando, para se mostrar: eu estou vendo tudo isso, eu estou contemplando tudo aquilo que você faz. Aquela mulher talvez achava que estava escondida, as suas ações escondidas de todo mundo, ou escondida daquele homem que estava na frente dela, que ela não sabia quem era. Eu não tenho marido. Ela sabia a condição de vida que ela levava sobre aquela cidade. Ela sabia dos choros e das acusações que ela sofria na sua vida. E ela começa a despir a sua alma: eu não tenho marido. E Jesus, conhecendo bem a vida dela, disseste bem: não tendes marido. E o que tem não é seu marido. E aquela mulher olha para Jesus e fala: vejo que o Senhor é profeta. Você sabe uma coisa que me chama a atenção? Ela fala assim, em um texto, no verso 25, a mulher disse: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem, e quando ele vier, nos anunciará tudo. Ela tinha conhecimento, mas ela não tinha intimidade. Ela não tinha tido ainda um encontro com Jesus até aquele momento. Aí Jesus olha para ela e fala assim: ei, eu que falo contigo, sou eu, o Jesus que você conhece, que vai vir, que vai mudar a história da humanidade. Sou eu. Sou eu que falo contigo. Sou eu que estou despindo a sua vida. Sou eu que estou trabalhando em você. Sou eu que quero dar rios de águas vivas para fluir sobre você. Sou eu que andei 80 quilômetros para estar do teu lado aqui para falar: você é importante, você é especial. E quando ela ouve essas palavras, a palavra de Deus fala que ela larga o cântaro. Algo de muito valor, que ela tinha que pegar água todo dia. Ela larga o cântaro e começa a correr no meio da cidade, para começar a anunciar alguém que começa a revelar tudo na sua vida. O manancial de águas vivas começou a fluir dentro dela. O manancial de águas vivas começou a jorrar de dentro para fora. Começou a transformar aquela mulher, né? Começou a mostrar para ela que é possível uma mudança, é possível, né? Nós nos arrependemos e temos uma nova vida. Ela vai para a cidade e começa a gritar para todo mundo, também para as mesmas pessoas que a condenavam, também para as mesmas pessoas que julgavam ela.
tem alguém que está falando tudo da minha vida. Porventura, esse não seria o Cristo que nós estamos tanto esperando? E a multidão vai ter com Jesus. E se nós continuarmos a leitura, no verso 40, fala assim, mas não lembro, mas está lendo. Indo, pois, ter com ele os samaritanos, rogaram-lhe que ficasse com eles. E ele ficou ali 2 dias. E muito mais creram nele, por causa da sua palavra. E diziam à mulher: já não é pelo que tu dissestes que nós cremos, porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Sabe, meu querido, quando você talvez achar que você não tem valor, essa mulher foi um manancial de águas vivas para a cidade de Sicar, para eles terem um encontro com Jesus verdadeiramente. Eu não sei a história da tua vida, eu não sei os pesares que muitas vezes você sofre, mas uma coisa eu tenho certeza: tem alguém que te ama, tem alguém que vai fazer o possível e o impossível para alcançar você, para dizer que você tem valor, para dizer para você que você é importante para Ele, para haver uma transformação que precisa acontecer na sua vida. E se prepare, porque um manancial não serve para somente si próprio. Um manancial de águas vivas, ele vai contagiar, ele vai saciar a todos a quantos chegarem até ele. Foi isso que aconteceu com o povo de Sicar. Todos foram impactados pela palavra daquela mulher. Você hoje tem sido um manancial de águas vivas? Você todos os dias está somente saciando os desejos da sua carne, o seu eu. Mas lembre-se que Deus tem um propósito maior. E se tiver alguém que quer ser um manancial de águas vivas, eu gostaria muito de orar com você. Se tem alguém que está paralisado na sua vida por causa de alguma circunstância, por causa de algum erro, também gostaria de orar com você. E se tiver, levanta do seu lugar e venha ser um manancial de águas vivas.